Olá, hoje é dia 23 de abril de 2020, dia de São Jorge, Ogum, no caso do Brasil também, para as religiões de matriz afro-brasileiras, e resolvi fazer um vídeo sobre etnoarqueologia. É o segundo vídeo que eu faço sobre esse assunto. O primeiro, que está disponível neste canal, tem o título de Brevíssima Introdução à Etnoarqueologia. Então, apenas para recordar, a etnoarqueologia é um subcampo ou especialidade do campo da arqueologia. Como surgiu com essa nomenclatura nos Estados Unidos no começo do século XX e a partir da década de 1960, com o movimento da nova arqueologia ou arqueologia processual, a etnoarqueologia tem uma vinculação orgânica também com a própria antropologia social e também com a etnohistória. O que muitas pessoas me perguntam é como fazer pesquisa em etnoarqueologia. Bom, como está ligada à arqueologia e tem uma vinculação profícua em termos teórico-metodológicos com a antropologia social e com a própria etnohistória, dentre outras áreas afins, a etnoarqueologia tem um foco no trabalho de campo. O foco está, sobretudo, na cultura do material, que pode ser entendida como a materialidade das relações sociais no tempo e espaço. Então, se a gente observa conceitos de, por exemplo, artefatos, enquanto os objetos, enfim, que os seres humanos produzem, consomem e descartam, também os biofatos, que seriam os restos de alimentação humana, por exemplo, ossos de diversos animais, conchas de moluscos aquáticos, terrestres, enfim, sementes carbonizadas. Também tem os ecofatos, que seriam as próprias paisagens humanizadas, formas de manejo agroflorestal, de plantas, por exemplo. Bom, a etnoarqueologia estuda tudo isso no tempo presente. Então, algumas pessoas perguntam como que a gente pode fazer pesquisa em etnoarqueologia. Lembrando aqui que a etnoarqueologia estuda especialmente sociedades ou populações, comunidades não ocidentais, que no caso do Brasil, especialmente as comunidades indígenas, e também há estudos muito interessantes sobre as comunidades quilombolas. Esse material está disponível na internet, pode ser buscado pelo Google, pela plataforma Lattes do CNPq, o portal de periódicos da FACAPES, o próprio banco de dissertações de mestrado e teses de doutorado da CAPES, falando aqui especificamente sobre o Brasil. Mas quando a gente recorda, por exemplo, as explicações, os conceitos apresentados por Lewis Binford no começo dos anos de 1960, ele já chamava a atenção para a necessidade de arqueólogas e arqueólogos irem a campo e produzirem um tipo de etnografia voltada para compreender o registro arqueológico. Então, na arqueologia se trabalha com um registro arqueológico que é estático para se compreender a dinâmica da vida em sociedade. Então, do estático nós compreendemos o dinâmico. Uma das possibilidades que se tem para fazer a pesquisa etnoarqueológica é também por meio da utilização de fontes bibliográficas, fontes escritas, imagéticas, enfim, todo tipo de registro que possa haver sobre as atividades humanas, sobre a presença humana
em algumas regiões. Então, nós temos pesquisas etnoarqueológicas que têm uma base documental muito forte. Exemplo disso, a dissertação de mestrado do professor Francisco Silvanoeli, que é de 1993, defendida na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde eu também fiz o mestrado e defendi minha dissertação no começo de 1995, em janeiro daquele ano. Então, no caso desse trabalho, que é boa parte da minha dissertação de mestrado, que virou o livro Guató Argonautas do Pantanal, vocês vão perceber que nele a base empírica maior é documental, mas o raciocínio, a interpretação dessas fontes é sobretudo arqueológica, porque naquela época eu participava de pesquisas arqueológicas no Pantanal, mais precisamente no Programa Arqueológico de Mato Grosso do Sul, projeto Corumbá, sob a coordenação geral do professor Dr. Pedro Inácio Schmitz. Então, nós escavávamos sítios arqueológicos no Pantanal, especialmente os aterros, que são estruturas monticulares, pequenos morrinhos, alguns com tamanho expressivo, e a partir do que eu compreendia das escavações, me surgiram vários problemas, perguntas, e eu fui realizar pesquisa bibliográfica e documental sobre os Guató e tive a oportunidade também de manter interlocução com algumas pessoas Guató, homens e mulheres, especialmente pessoas idosas, e a partir daí surgiu essa dissertação que basicamente tem um foco em cultura material, sistema de assentamentos e mobilidade espacial e também a subsistência, economia de subsistência. Então, é um trabalho que chama mais a atenção de colegas da arqueologia, mas também tem sido citado por colegas que trabalham com etnohistória ou história indígena, como se chama no Brasil. Então, tem uma inspiração, no caso desse trabalho, para aquela época, no que a gente chamava de cultura do material e também numa abordagem mais processualista. Mas como eu venho de uma formação inicial de historiador, vai se perceber ali também esse tipo de influência, além de já ter tido uma influência bastante positiva naquela época da etnologia indígena. Daí meu interesse especial pela antropologia. Bom, quando nós vamos trabalhar com comunidades indígenas e quilombolas, o primeiro passo é a gente compreender que nós precisamos construir o projeto de pesquisa a partir de um diálogo simétrico com essas pessoas que fazem parte dos coletivos, especialmente as lideranças comunitárias. Precisamos estabelecer isso previamente para não ter um problema de você elaborar um projeto de pesquisa, conseguir recursos e chegar em campo e ter que aí explicar a sua pesquisa, como é que você vai fazer, enfim, abrir um processo de negociação, no bom sentido do termo, para ter autorização para adentrar a área e buscar a colaboração das pessoas. Sem a colaboração das pessoas, não é possível fazer pesquisa etnoarqueológica. Ocorre que a pesquisa etnoarqueológica implica numa certa expertise em termos etnográficos, em termos de compreender a etnografia ao mesmo tempo como um processo que resulta da concatenação de um conjunto de procedimentos científicos para observar, registrar o que está se vendo em campo, de tal maneira que isso possa ter sentido para nós, sentido arqueológico, etnológico,
histórico. Então, quando a gente vai conversar com as comunidades indígenas e quilombolas, quando a gente participa das reuniões dos movimentos étnicos, se percebe três temas recorrentes entre eles: território, educação e saúde. Educação, no caso dos povos indígenas, estamos falando de educação escolar indígena, e no caso da saúde, a própria saúde indígena. E como temos várias comunidades que ainda não resolveram as questões fundiárias, a regularização de seus territórios ou de parte deles junto ao Estado brasileiro, o tema território tem chamado muita atenção, e são vários os colegas que produziram estudos na arqueologia, na etnologia, enfim, sobre a temática territorial. Neste sentido, nós podemos fazer muitas pesquisas etnoarqueológicas com um viés colaborativo com as comunidades indígenas e quilombolas. Então, a partir de 2002, quando eu concluí minha tese de doutoramento, que está disponível na internet, na minha conta no site academia.edu, eu comecei a refletir com mais profundidade sobre as possibilidades de aplicação da etnoarqueologia concatenada com antropologia, no caso da etnologia indígena, com a própria etnohistória. E isso se deu especialmente a partir de 2003, com uma experiência que eu tive em Mato Grosso do Sul, juntamente com o professor Dr. Levi Marques Pereira, que é um parceiro de pesquisa, de escrita de longa data, que nós fizemos um laudo antropológico, arqueológico e histórico sobre a terra indígena Buriti, que é uma terra terrena situada nos municípios de Dois Irmãos do Buriti e Sidrolândia, em Mato Grosso do Sul. Desse trabalho que nós fizemos a quatro mãos, resultou nesse livro, Terra Indígena da Buriti, em que a gente explica os procedimentos metodológicos e tem um capítulo específico que trata mais dos locais em que as pessoas ocupavam, de um ponto de vista também etnoarqueológico, descrevendo esses locais e apresentando a materialidade que se observou naquela época nesses antigos assentamentos e outros locais, como os cemitérios. Como que se pode fazer isso em campo? A partir dessa experiência de Buriti, nós começamos a fazer isso especialmente a partir da aplicação do método genealógico. Nós temos uma referência, por exemplo, importante na antropologia mundial, que é o próprio Rivers, né, um dos nomes da antropologia social britânica, mas que em campo consiste em fazer diagramas de parentesco sobre as pessoas. Então a gente pode ter os interlocutores chave, as pessoas mais antigas, lideranças e outras, não apenas para ficar só nas lideranças, mas abranger as pessoas mais antigas da comunidade, para saber, por exemplo, quem são os seus pais, os seus avós, os seus irmãos, os parentes por afinidade, como cunhados, por exemplo, os parentes por consanguinidade, pais, avós, filhos, netos, enfim, lembrando que o parentesco não é só dado pela consanguinidade, mas é construído social e culturalmente. Então, como as pessoas têm um local de nascimento, elas têm uma história de vida dentro de um território onde moraram, se faleceram, onde estão sepultadas, onde caçavam, onde pescavam, onde mantinham as suas roças, todas essas informações podem ser georreferenciadas e podem ser transformadas em representações cartográficas. Isso é muito importante para um tipo de etnoarqueologia que eu chamo de etnoarqueologia do território. E assim nós fizemos em Buriti, em 2003, a partir de 2007, nós fizemos, eu e o professor Dr. Levi Marques Pereira, na terra indígena em Anderu, Marangatu, que está nesse outro
outro livro. Todos os meus livros estão disponíveis na internet, podem ser baixados gratuitamente da minha conta no site academia.edu, e há outros domínios que também disponibilizaram esses trabalhos, como a da editora do FGD, a Universidade Federal da Grande Dourados. Esse mesmo tipo de perspectiva utilizamos em outras situações, como por exemplo em 2010-11, na área do Santuário dos Pajés, uma terra indígena situada no plano piloto de Brasília, Distrito Federal, em que nós observamos, por exemplo, a ocorrência de várias plantas manejadas especialmente pelos Funiô de Águas Belas, Pernambuco, que se deslocaram para Brasília a partir de 1957, 1958, e que lá precisava de um espaço reservado para as práticas religiosas. E aí escolheram um setor, uma área no setor noroeste, né, de Brasília, e ali desenvolveram um conjunto de práticas e estabeleceram vínculos tradicionais. Para esse caso específico, tem uma memória, tem documentos que foram produzidos sobre essa área, há inclusive declarações feitas em cartórios de antigos funcionários da própria FUNAI, que afirmam terem ciência da presença dos Funiô e também Tuxá naquela área a partir da década de 1970, especialmente, e naquela área a liderança principal era até pouco tempo Santier, que é uma liderança Funiô muito importante que nos deixou há alguns anos atrás. Bom, o que eu quero te dizer é que o tema território é o que mais possibilita a realização de pesquisas etnoarqueológicas no tempo presente. Então, a gente pode encontrar os antigos assentamentos indígenas dentro de uma área, os seus locais de caça, pesca, coleta, roça, os locais de valor mágico religioso, como morros, por exemplo, que são moradas de seres sobrenaturais, citando aqui o próprio morro Cerro Marangatu, na terra indígena Inhanderu Marangatu, o Cerro Tejujaguá, também, que refere-se à presença ali de um ser sobrenatural. E a partir daí a gente também pode observar os próprios locais ocupados no tempo presente. É um equívoco ir a campo para fazer pesquisa etnoarqueológica e esperar que vamos encontrar populações vivendo como viviam antigamente. Isso não significa que as mudanças excluíram todo tipo de possibilidade de continuidade. Mas quando se vai a campo para procurar o antigo, a motivação maior está pautada pelo paradigma da aculturação ou perdas culturais. Isso é um equívoco, porque normalmente as pessoas, quando vão a campo, orientadas pelo paradigma da aculturação, que já foi, digamos, sepultado na antropologia e em outras áreas, incorre de direcionar seu olhar apenas para o antigo e não compreender as comunidades no tempo presente. Por isso, em recentes trabalhos, nós temos chamado a atenção para que, quando se vai a campo, previamente se tenha a leitura, o estudo de toda a bibliografia existente sobre aquela comunidade, que se tenha um acúmulo de leituras, de estudos sobre outras experiências etnoarqueológicas no Brasil e em outros países, e que se possa compreender a situação histórica vivida por aquela comunidade no tempo
presente, para compreender o que a gente pode chamar de territorialização ou processo de territorialização. Vou citar um exemplo. Em trabalho que nós realizamos, eu e o professor Dr. Levi Marques Pereira, em 2008, junto aos Catitaulu, na Biquara do Sararé, em Mato Grosso, próximo à divisa com Rondônia, no vale do alto curso do rio Guaporé, nós verificamos ali a existência de uma situação histórica particular em que a própria FUNAI modificou o sistema de assentamento dos indígenas. Antes eles estavam acompanhando a margem dos rios, ali é uma área de transição entre cerrado e floresta amazônica, e posteriormente eles passaram a ocupar as partes mais altas e mais distantes dos cursos d'água. Isso gerou uma dependência, por exemplo, de poços artesianos e de um tipo de tecnologia que eles não dispunham antes. Então a gente precisa compreender essa situação no tempo presente, compreendendo a situação histórica no tempo presente é que se pode compreender a maneira como as pessoas vivem hoje em dia, porque elas vivem dessa maneira, como que elas passaram a viver dessa maneira, e pela memória delas se consegue inferir sobre como viviam antes também os antigos locais ocupados tradicionalmente. Então, por aí a gente tem uma ideia disso que eu tenho chamado a partir de 2010, num artigo que eu escrevi e que em parceria também com o professor Dr. Levi Marques Pereira, que está disponível na internet, que é uma coletânea chamada Arqueologia, Etnologia e Etnohistória em Iberoamérica, que é resultado de um congresso internacional que nós organizamos em 2011, se não estou enganado, foi 2011. Portanto, esse trabalho é 2011 e 12, não é 10, que é onde a gente tem um artigo que refletimos sobre os desafios da arqueologia e da antropologia em relação à temática de territórios indígenas. Esse livro também está na internet, passível de acesso gratuito. Tá bom? Então, essa era uma outra conversa que eu elaborei com vocês, e especialmente para as pessoas da arqueologia, mas isso também serve muito, especialmente para os colegas da antropologia, da etnohistória, entre outros, que trabalham com a temática territorial. Então, trabalhando com etnoarqueologia, é possível, para finalizar, fazer um trabalho semelhante ao que os colegas da antropologia chamam, às vezes, de cartografia social. Você consegue cartografar as relações sociais materializadas no tempo e espaço dentro de um território e, obviamente, apresentar as explicações necessárias sobre esse assunto. Tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo. Se gostaram, convido-lhes novamente a curtirem, a se inscreverem a este canal e convidarem outras pessoas a fazer o mesmo, tá bom? Um grande abraço e fiquem bem.